gravar, né? Claro. Deixa eu só ver aqui. Bora aqui. Paramos aqui no exemplo 5, não foi? Na aula passada. Deixa eu ver aqui. Turma B. Turma B. Exemplo 5. Beleza? Agora vamos pro exemplo 6, tá? Só pra... Deixa eu ver aqui. Não, falta terminar aqui o exemplo 5, né? Que eu não terminei. A gente parou aqui na carga. A gente parou aqui, ó. Calculamos o raio de giração, a carga crítica de flambagem perpendicular a XX. Falta calcular agora a carga crítica de flambagem perpendicular a YY, né? Que aí nesse caso aqui, essa carga crítica aqui, essa carga aqui, ela está excêntrica a Y. Então a fórmula que a gente vai usar vai ser a outra, beleza? Para a gente finalizar aqui o exemplo 5 e partir para o exemplo 6, né? Beleza pura? Então a gente viu que como a carga ela está em cima do eixo X, para a gente calcular a carga crítica, a gente vai usar a fórmula da carga crítica considerando essa carga sem excentricidade, né? Que é aquela primeira equação. Quando a gente vai ver agora a carga crítica de flambagem perpendicular a YY, vamos calcular aqui, só para deixar. Quem foi que... Na aula passada a gente parou, né? Não é porque eu não estava ligando, porque o pessoal estava falando que estava meio lento. Aí eu desliguei para deixar só o áudio para ver se melhorava. Vou dar teoria 2 semestre que vem? Não sei, né? Não depende de mim. Se vocês quiserem, eu dou, beleza? Mas não depende de mim isso aí, não. Eu dou resistência 1, resistência 2, teoria 1, teoria 2, concreto 1, concreto 2. O que mais? Estruturas especiais e protendidas. E só, beleza? Mas eu não sei se já tem professor dessa matéria para o semestre que vem. Mas qualquer coisa, se eu tiver lá selecionado, aí a gente se vê de novo no próximo semestre, né? Beleza? Então bora lá. Matheus pediu para parar, que ele já estava com a cabeça doendo na aula passada. Então a gente parou aqui, ó. Na direção X, a peça irá flambar primeiro, né, com a carga crítica de 23,64 kN. Por quê? Porque essa carga crítica vai me produzir uma tensão de 7,6. E essa tensão de 7,6 é menor do que a nossa tensão de escoamento, ou seja, a resistência do nosso aço, né? Que é 95. Beleza? Então, nesse caso, ela vai flambar antes de escoar. Ok? Que é MPa também. Agora vamos ver no YY, né? Porque no YY a carga ela está excêntrica. Então, vamos ver como é que a gente calcula. Carga crítica de flambagem. Deixa eu ver como é que eu botei aqui. Perpendicular a YY, tá? Beleza?
Então, bora lá. Como ela está perpendicular a y, aí eu vou voltar aqui. Voltando aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. Voltando aqui, a gente vai ver que em relação ao y, ela vai ter uma excentricidade, né? Nossa excentricidade vai ser essa distância daqui para cá, beleza? Então, calculando a nossa excentricidade, nós vamos ter quanto? Deixa eu ver aqui. Aqui fala que em relação à borda, né, esquerda, essa carga vai estar sendo aplicada a uma distância de 5 milímetros, tá vendo? 5 milímetros. Então, nesse caso, se é 5 milímetros, deixa eu ver se eu já calculei aqui a excentricidade. Deixa eu ver aqui para baixo. Não calculei, né? Então, vamos calcular agora. Então, eu sei que essa distância daqui para cá, até a carga, é 5 milímetros, né? Não, já botei ali embaixo. É 5 milímetros. E eu sei também que o meu centro de gravidade até a borda, qual vai ser a distância do centro de gravidade até a borda? Nesse caso aqui deu 43,7, né? Que foi o nosso XG. 43,7 milímetros, beleza? Então, do centro de gravidade da figura até a borda. Então, aqui vai ser 43,7 milímetros. Então, obviamente, a minha excentricidade vai ser 43,7 milímetros menos 5 milímetros. Que vai dar? Deixa eu ver aqui. 38, né? 0,7. 43,7 menos 5. 38,7. Beleza? Transformando em metros. 38,7 dividido por 1000. 0,0387. 0,0387. Então, já peguei a minha excentricidade. Para calcular lá também, eu preciso do C. Quem é o C? É a distância do centro de gravidade até a borda comprimida. Então, nesse caso aqui, o meu C vai ser 43,7, né? Que é do centro de gravidade até a borda comprimida. Então, vai ficar 43,7 dividido por 1000. 0,0437. Beleza? Então, obviamente, na hora que essa carga estiver aqui, ele vai fazer isso aqui, né? Então, já aqui é metros, tá? Desculpem, metros. Então, bora lá. Para calcular a carga crítica de flambagem, né, que vai ser perpendicular a YY, o que eu vou fazer? Então, bora lá no nosso slide. Eu tenho essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula para calcular a tensão máxima, certo? Quando a carga for excêntrica, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar a tensão máxima que essa carga aqui, ó, que é a carga crítica que eu achei aqui em cima, de 23,64, vai gerar, certo? Aqui, a tensão que vai gerar, né? Quando essa carga aqui tiver 23,64. Porque eu sei que quando ela tiver 23,64, ela vai flambar em X, perpendicular a X, certo? Então, eu vou usar ela, certo? E vou colocar ela aqui, e ela vai estar excêntrica a Y aqui agora, né? Então, eu vou ver qual é a tensão que vai ser gerada por ela, beleza? Então, bora lá.
Vou colocar aqui, ó, tensão máxima gerada pela carga excêntrica pela carga crítica vinte e três ponto sessenta e quatro quilonewtons, beleza? Então bora lá. Qual vai ser a nossa tensão máxima? Então a fórmula é tensão máxima é igual a P sobre A vezes 1 mais EC dividido por R ao quadrado vezes secante de LFL sobre 2R vezes raiz de P sobre EA. Voltando aqui, né? Bora conferir se é isso mesmo? Que é P. Beleza? Conferindo aqui, ó, tensão máxima vai ser P sobre A vezes 1 mais EC dividido por R ao quadrado vezes secante de LFL vezes raiz de P sobre EA. Isso aí. Então, nesse caso, a tensão que vai ser gerada pela carga crítica será 23,64 dividido pela área. A gente calculou a área. Deixa eu ver aqui. Esse aí seria o método da tensão admissível? Não, a gente vai usar a tensão admissível quando eu estiver trabalhando com materiais frágeis. Lembra que é o concreto e a madeira. Quando a gente estiver trabalhando com materiais dúcteis, que é o aço, aí a gente vai pegar e vai calcular a tensão e comparar com a tensão de escoamento, ou seja, a resistência ao escoamento do aço, beleza? Chegou a falar sobre ela? A tensão admissível, na verdade, eu ensinei isso lá em resistência 1, tá? Que a tensão admissível nada mais é do que a tensão de ruptura do material dividido pelo coeficiente de segurança. Então, quando você calcula a tensão lá em resistência 1, aí você está calculando a tensão, né? Então, se você quiser achar a tensão admissível, você vai pegar aquela tensão, certo? E vai dividir pelo coeficiente de segurança. Na verdade, isso aí é visto lá em resistência 1, tá? Não em resistência 2. É por isso que quando você tem a questão, por exemplo, que tenha, dá uma olhada aqui, né? Você tem uma questão que tenha madeira, por exemplo, ele não vai trabalhar com tensão de escoamento, ele vai trabalhar com a tensão admissível, entendeu? Madeira, concreto. Ah, tá. É isso, para calcular a tensão admissível, você só vai pegar a tensão e dividir pelo coeficiente de segurança. Se você já tem a tensão admissível e quer voltar para a tensão de ruptura, você vai multiplicar pelo coeficiente de segurança, entendeu? Só isso. Então, bora lá. Calcula, vamos calcular aqui, né? Pega a carga, divide pela área. Deixa eu ver se eu já calculei a área. Calculamos a área aqui, calculamos, né? A área deu 3,1 vezes 10 a menos 3, não foi? Cadê? Eu calculei aqui a área, calculei aqui, ó. 3,1 vezes 10 a menos 3, beleza? Então a área desse, como a gente viu na aula passada, né? Como esse perfil aqui, ele não é comercial, você vai mandar o serralheiro fazer, beleza? Então na hora que o serralheiro for fazer, você vai dar todas as dimensões para ele, tá? Aí até o colega perguntou, né? Não sei se foi nessa aula,
é a questão da solda, né? Aí é o seguinte, você vai dimensionar essa solda lá na matéria de estrutura metálica, né? Para que esse corpo se comporte como um só. Na verdade, aqui eu vou ter a tensão que vai ser gerada. Então, aquela carga está gerando essa tensão, 7,6 MPa. Então, nesse caso, eu usaria uma solda que fosse resistir a essa tensão, tá? Aí chega lá, vai depender. Você vai ter o tipo certo de solda, o eletrodo que você vai usar na solda, beleza? Não é chegar pro cara e falar assim, ó, faz aqui pra mim, não. Você vai falar, ó, eu quero que você faça essa solda aqui pra mim, desse tipo aqui, com o eletrodo tal, entendeu? Beleza? Porque ela vai ter que resistir a essa tensão, né? Ô professor, mas a NBR aceita a gente fazer assim? O quê? Aqui aceita, porque aqui é um perfil que não é laminado, né? Ou seja, laminado é aquele perfil que já vem pronto da fábrica. Então aqui é um perfil que você manda o cara fazer. Aceita normal, entendeu? Às vezes você quer, sai mais barato você mandar o cara fazer do que comprar já pronto. Aí vai de determinadas situações, tá? Mas a NBR aceita. Desde que você dimensione, né? Você tem que calcular todas as propriedades, né? Beleza? Raio de giração. O que é o raio de giração? É como se fosse a nosso momento de inércia. O que é o nosso momento de inércia? Nosso momento de inércia é uma característica geométrica, né, isso que a gente viu, da forma da seção, que vai fazer com que essa estrutura seja mais difícil de flexionar ou seja mais fácil de flexionar. Né? E o que seria o raio de giração? O raio de giração é a mesma coisa. É uma característica geométrica que depende também da forma da seção, que vai fazer com que a sua estrutura seja mais fácil de flambar ou menos fácil de flambar, né? Vamos dizer assim, popularmente. Beleza? Seja mais rígida quanto a flambagem e menos rígida quanto a flambagem, não quanto a flexão. Beleza? Então, o raio de giração seria isso. Então, você vai ter que calcular a área, a posição do centro de gravidade, a inércia. A partir da inércia, como eu estou calculando flambagem, eu preciso calcular o raio de giração. Se eu não estivesse calculando flambagem, eu não precisaria calcular o raio de giração, beleza? Então, o raio de giração ele vai me dar uma noção do quanto a estrutura é rígida em relação à flambagem, tá? É uma característica geométrica. Então, calculamos aqui, ó. Se você escolher um perfil comercial, isso aqui já vai vir tudo calculado pela fábrica, né? Então, fica mais fácil. Beleza? Então, sempre quando a gente for calcular algum elemento que vai sofrer flambagem, você vai ter que calcular o raio de giração para saber se ele vai ser rígido ou não em relação à flambagem, né? No eixo X e no eixo Y, beleza? Então, por isso que você tem dois momentos de inércia, dois raios de giração, né? Só para deixar claro para vocês entenderem o que é o raio de giração, né? Que às vezes a gente calcula no... Beleza? Então, bora lá. Como essa carga está excêntrica ao eixo Y, quando ela for flambar na direção do eixo Y, perpendicular ao eixo Y, que seria para cá ou para cá, né? Nesse caso, eu sei que ela vai flambar para cá, porque a carga ela está excêntrica para esse lado de cá, né? Então, nesse caso, a carga vai flambar para a esquerda. A estrutura vai flambar para a esquerda, beleza? Então, a tensão que vai ser produzida por essa carga crítica será lembrando que a NBR de estrutura metálica é a NBR 8800. Beleza? Então, na hora que vocês forem trabalhar lá com estrutura metálica, vocês vão ter que... Quem for trabalhar com estrutura metálica vai ter o livro de cabeceira, né? Que é essa norma, beleza?
Quem for trabalhar com estrutura de concreto vai ter o livro que é a norma que é a 6118, que vai ser o seu livro de cabeceira também. Estruturas em concreto armado e protendido, que é a mesma norma, tá? Então bora lá, qual vai ser a tensão que vai ser gerada aí, né? Quando essa carga crítica for aplicada e esse elemento flambar perpendicular em relação a Y. Vai ser 23,64 dividido pela área. A nossa área deu 3,1 vezes 10 a menos 3. Vezes 1 mais a excentricidade, deu quanto aqui? Calculamos aqui, ó. Deu 0,0387 metros. Vezes o C. Quem é o C? É a distância do centro de gravidade até a borda comprimida. Nesse caso aqui, a borda comprimida é a borda esquerda, né? Porque ele vai flambar para a esquerda. Então, deu 43,7. Então, 0,0437, beleza? Dividido pelo raio de giração ao quadrado. Nesse caso, como eu quero calcular a flambagem perpendicular a YY, nesse caso eu vou usar o raio de giração de Y, né? O raio de giração de Y deu 0,05. Então, vou usar lá 0,05, tá? Então, você vai usar sempre o eixo, né, que está perpendicular à flambagem. Então, secante de comprimento de flambagem também depende. Agora eu vou usar o comprimento de Y. Nesse caso aqui está livre, então é um só, né? Então vai ser 10 metros. Nas duas direções está engastado e livre. Então aqui vai ser 10 metros de comprimento de flambagem. Dois R, duas vezes o raio de giração de Y, vezes ao quadrado, esqueci, valeu. A Aleph tá ligado aí. Ao quadrado aqui, né? Faltou aqui da fórmula. Vezes raiz da carga, 23,64. Dividido pelo módulo de elasticidade, nesse caso o módulo de elasticidade do nosso aço, que a gente deu, nesse caso é de alumínio, né? Uma coluna de alumínio. 70 GPa. 70 GPa, como eu estou trabalhando com a minha carga, ela está em kN, e o restante das unidades está em metro, né? Então, eu vou ter que transformar aqui o módulo de elasticidade do alumínio de 70 GPa, que é giganewton por metro quadrado, para quilonewton por metro quadrado, que seria o kPa, né? Então, de giga para o mega, depois de mega para cá. Então, aqui é 10 a terceira, 10 a terceira. Então, de giga para kPa fica 70 vezes 10 a sexta, beleza? Lembrando que o kPa é quilonewton por metro quadrado, né? Então, bora lá. É 70 vezes 10 a sexta, vezes a área. Então, botar a área aqui, 3,1 vezes 10 a menos 3. Aqui eu vou fazer por partes, para a gente não errar. Então, nesse caso aqui, 23,64 dividido por parênteses, 3,1 vezes 10 a menos 3, que vai ficar 7.625,8. Beleza? Vezes, aí vai aqui, 1 mais, vou fazer logo essa conta, 0,0387 vezes 0,0437 dividido por parênteses 0,05 ao quadrado, fecha parêntese,
0,676 vezes secante de, bora lá, 10 dividido por parêntese 2 vezes 0,05 vai dar 100 vezes raiz de 23,64 dividido parêntese 70 vezes 10 a sexta vezes 3,1 vezes 10 a menos 3, né? Fecha parêntese. Isso aqui vai dar 0,01. Beleza? Então isso aqui vai dar, para quem não sabe, bora resolver logo aquela secante. Para quem não lembra lá do ensino médio, né? Trigonometria, que parece que dá uma coisa na gente, a gente sai esquecendo tudo. Como é que eu faço para calcular uma secante? A secante é o inverso do cosseno, né? Então seria 1 sobre cosseno, tá? Então multiplicando aqui 100 vezes 0,01 vai dar 1. Então como é que eu faço para calcular a secante de 1? Vai dar 1 mais 0,676. A secante é 1 sobre... Então, se eu pegar aqui secante de x, é igual a 1 sobre cosseno de x, tá? Então, 1 sobre cosseno de 1, nós vamos ter tensão máxima 7.625,8 vezes 1 mais 0,676. 1 dividido por cosseno de 1 fica 1, né? Beleza? Então aqui a minha tensão máxima vai ser 7.625,8. Aqui eu já vou somar direto, que 0,676 vezes 1, né, vai dar 0,676. Então aqui vai ser 1,676, né? Então a tensão máxima que vai ser gerada através daquela carga será 7.625,8 vezes 1,676, né? 12.780. 12.780,84. Beleza? 12.780,84. Nesse caso vai sair kPa, né? Ou seja, kN por metro quadrado, beleza? Só que eu não quero em kPa, né? Para comparar lá eu vou transformar em MPa. Então nesse caso eu vou multiplicar por 10 a menos 3, 12,78 MPa. Então a tensão que vai ser gerada através daquela carga crítica vai ser menor do que o nosso 95 MPa. Beleza? Então, nesse caso aí, o que acontece? Eu sei que ela vai flambar também, né? Primeiro do que escoar, né? Porque em relação a YY, porque a tensão de flambagem está sendo menor do que a tensão de escoamento. Beleza? Então, nesse caso, eu poderia calcular a força que vai gerar o escoamento aí, tá? Qual é a força que vai gerar o escoamento? Bom, se a minha força de 23,64 kN está gerando
uma tensão de 12,78 MPa, qual seria a força que estaria gerando uma tensão de 95 MPa? Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 23,64 vezes 95 dividido por 12,78, né? Cento e 175,72 kN. Então, nesse caso, para flambar, PCR seria 23,64, né? E para escoar, PCR seria 175,72. Então, nesse caso aqui, ó, o que ele pergunta? Ele pergunta aqui o seguinte: determine a força máxima P que pode ser aplicada em A sem causar flambagem ou escoamento. Então, nesse caso aqui, a força máxima que poderia ser aplicada seria 23,64 kN, né? Porque essa carga crítica aqui é a carga, né, limite, né, que não vai gerar flambagem. Se você colocar 23,65, aí a peça já vai flambar, né? Então seria a carga crítica, beleza? Então a força máxima que poderia ser aplicada seria... Então eu vou pegar sempre a menor, né? 23,64 kN. Ou se você quiser, né, divide pela gravidade, vai dar 2 toneladas e 300 quilos. 2,3 toneladas, tá? Beleza? Então a força máxima que pode ser aplicada nessa coluna de alumínio aqui, ó, antes da flambagem, né, sem causar flambagem, desculpa, ou escoamento, seria 23,64 kN, ou 2,3 toneladas. Né? Então finalizamos aqui essa questão. Essa aqui ficou grandinha porque a gente teve que calcular as propriedades geométricas, né, do perfil que não era comercial. Então vamos para o exemplo 6 aqui agora. Para depois a gente começar a calcular nossas transformações de tensão, né? Que a gente vai ver para que serve daqui a pouco. Então bora lá. No exemplo 6, ele pede o seguinte: um perfil metálico, W200/59. Então, nesse caso, se é perfil W, ele é comercial, né? Então, se é comercial, vamos verificar aqui. Catálogo, perfil W, quanto? 200/59. 200/59. Então, se ele é 200/59, vamos pegar aqui nossa tabelinha aqui. W200/59, tá aqui, né? Vou anotar aqui. Eu já peguei. Então, bora lá. À medida que a gente for calculando, eu vou pegando as propriedades geométricas dele aqui, tá? Só para
deixar aqui. Então, bora lá. O perfil W ao lado, o pilar metálico de perfil W200/59 de aço A992, então, esse aço aqui você vai pegar a resistência dele aqui, né? Então, o FYK dele aqui já alterou, tá vendo? 345. O do alumínio aqui, ó, já deu 95, né? E o do primeiro aqui, que foi um aço A36, deu 250, tá vendo? Então, a depender do tipo de aço, a sua resistência muda, tá? Ou seja, a tensão de escoamento muda. Então, a tensão de escoamento é a resistência do aço, tá? Então, bora lá. Ele será engastado na base e escorado no topo, de modo que não possa se deslocar, mas está livre para girar em torno de YY. Então, nesse caso, além disso, ele pode oscilar para o lado no plano YZ. Então, nesse caso aqui, ó, bora lá. Quando ele for flambar, quando ele tiver a flambagem perpendicular a XX, então ele vai flambar para cá, certo? Ou para cá. Então, nesse caso, quando ele flambar para cá e para cá, perceba que ele vai estar engastado embaixo e borda livre em cima, certo? E quando ele for flambar perpendicular a YY, então, quando ele for flambar perpendicular a YY, então nesse caso aqui, YY está aqui, então quando ele flambar para cá ou para cá, né, perpendicular a YY, perceba que ele vai estar travado por essa viga aí, né? Então nesse caso vai ser engastado na base e apoiado na parte de cima, beleza? Então eu vou ter duas situações aí, né? Que essa viga aí vai estar travada aí, beleza? Então bora lá. Calculando aqui o comprimento de flambagem, esse comprimento aqui vai ser quanto? Vai ser 4 metros, que é o nosso L. Só que quando eu tenho uma barra engastada embaixo e livre em cima, então o comprimento de flambagem dela vai ser 2L, né? Isso aí a gente viu lá na aula passada. 2 vezes 4, 8. E quando a peça tiver engastada embaixo, apoiada em cima, eu sei que o apoio vai permitir aqui a flambagem, né? Só que aqui não vai. Então, nesse caso aqui, o comprimento de flambagem vai ser só daqui para cá. Então, nesse caso, meu LFL vai ser 0,7L, né? Então, 0,7 vezes 4 vai dar 4 vezes 7, 28. 2,8 metros. Beleza?
Explica novamente como o senhor analisa que é livre ou fixa. Beleza, aqui é o seguinte, ó. Aqui na questão tá falando assim, ó, o perfil metálico está engastado na base, tá? Então ele está engastado na base. Então a base vai ser engastada dos dois, né? E escorado no topo de modo que não possa se deslocar, mas está livre para girar em YY. Tá? Além disso, ele pode oscilar para o lado no plano YZ. Então, nesse caso, você vai analisar aqui, ó. Na hora que eu estiver analisando a flambagem perpendicular ao eixo X, o eixo X está aqui, né? Beleza? Que é aqui, não é isso? Então, quando esse elemento ele vai flambar perpendicular ao eixo X, eu não vou ter nada travando ele aqui, tá? Travando ele aqui. Então, ele vai poder flambar livremente. No topo, né? Não vou ter nada, desculpa, travando ele no topo dele aqui. Então, nesse caso aqui, ó, quando a flambagem for perpendicular a XX, eu vou ter engaste na base e borda livre no topo. Então, como o comprimento é 4 metros, o comprimento de flambagem vai ser 2L, que a gente viu na aula passada, né? Deixa eu abrir aqui nosso esqueminha. Então, vai ser esse último aqui, né? Quando a gente tem engaste e borda livre, a gente considera que o comprimento de flambagem é igual a 2L, tá? Essa última situação. Então, beleza, já peguei. Agora, vamos analisar no outro sentido, né? No outro sentido, eu vou ter o eixo YY. E quando o elemento flambar perpendicular a YY, eu vou ter essas vigas travando aí, tá vendo? Então, nesse caso, vai ser engaste embaixo e apoio em cima. Por que apoio em cima? Porque essas vigas aqui, ó, elas não vão estar engastadas nessa de cá, tá? Nessa coluna, tá? Ela só tá só apoiada ali, evitando a movimentação dela aí, beleza? Então, na hora que esse elemento flambar perpendicular a YY, eu vou ter engaste embaixo e apoio em cima. Então, quando você tem engaste embaixo e apoio em cima, o comprimento de flambagem será engaste embaixo, apoio em cima, essa segunda situação aqui, ó, que vai ser 0,7L, tá vendo? Então, nesse caso, vai ser o comprimento de flambagem 2,8. Beleza? Então, já peguei aí. Então, bora lá. Depois, o que a gente vai fazer? Para facilitar a nossa vida, como é um perfil comercial, vamos pegar logo os dados, né? Então, qual é o dado que eu vou precisar? Então, nesse caso aqui, esse perfil é feito com o aço A992, onde esse aço aqui vai ter uma resistência de 345 MPa. Então vocês viram aí que a resistência depende do tipo de aço, né? E também vamos ter um módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade do aço, 200 GPa, né? Então, como a gente viu, né? Aço é 200, alumínio é 70. Então, depende do tipo de liga metálica que você vai estar trabalhando. E que mais? Vou pegar aqui nosso perfil
é W200 por 59. Obviamente, esse perfil W200 por 59 fica fácil. Vou pegar logo aqui a minha inércia em X, a minha inércia em Y. Vou pegar logo aqui, que mais? A minha área também, né? E vou pegar o meu raio de giração aqui também. Lá no catálogo lá, né? Que como é comercial, né? Fica mais fácil. Beleza? No caso, ele suporta 59 quilos. Qual perfil? Não, aqui é o tamanho dele aqui, ó. É 200 por 59, tá? Deixa eu só mostrar aqui. 59 seria essa daqui, né? É a massa linear, seria quilo por metro, tá? Então, nesse caso, por exemplo, ele não suporta 59. Cada metro desse perfil tem 59 quilos, então seria o peso próprio dele. Beleza? Então, se você tiver, por exemplo, se você tiver 10 metros desse perfil aí, eu vou ter 590 quilos, né? Então, o peso próprio dele seria 590 quilos, entendeu? Não seria o que ele suporta, e sim seria o peso próprio dele. Porque aqui é a massa linear, né? Então, ele tem 59 quilos por metro. Então, se você tiver um perfil, por exemplo, de 10 metros, o peso próprio daquele perfil vai ser 590 quilos. Se você tiver um perfil de 1 metro, o peso próprio dele vai ser 59 quilos, tá? Então, bora pegar aqui logo a nossa área. Nossa área aqui, que seria essa. A área, 76 centímetros quadrados. Botar logo aqui, fica mais fácil. A inércia em X, 6.140 centímetros a quarta. Beleza? A inércia em Y, bora olhar lá. 2.041 centímetros a quarta. O raio de giração em X, Rx, 8,99 centímetros. E o raio de giração em Y será 5,18 centímetros, né? RY, 5,18 centímetros. Então, nesse caso, então bora lá. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema, né? Aquele mesmo esquema, bora lá aqui. Vou apagar aqui só pra gente ver, tá? Vamos lá fazer aquele mesmo esquema. Eu vou ter aqui o meu perfil, ele vai estar assim, né? Então, nesse caso aqui, aqui vai ser o X. Aqui vai ser o X. E aqui vai ser o Y.
certo? Só para a gente ter uma ideia, né? A minha carga, ela vai estar aqui. Deixa eu só colocar aqui, mais ou menos aqui, né? Ela vai estar sendo aplicada aqui assim. Então, neste caso aqui, ó, o que acontece? Na hora que esse perfil for flambar nessa direção, ou seja, perpendicular a Y, né? Perceba que a carga vai estar em cima de Y, beleza? Então, nesse caso, eu vou calcular a carga crítica de flambagem perpendicular a Y através daquela primeira fórmula, né? Que é a fórmula levando em consideração que a carga está em cima do eixo, beleza? Então, bora lá. Então, mesma coisa que eu botei aqui em cima. Aqui vai ser carga crítica de flambagem perpendicular a XX. Nesse caso lá é perpendicular a YY, né? Porque a carga está em cima do eixo Y, beleza? Então, para calcular a carga crítica de flambagem perpendicular a YY, perpendicular a YY, eu vou usar qual fórmula? Aquela fórmula primeira, né? PCR π ao quadrado vezes EI dividido por LFL ao quadrado. Por quê? Porque a carga está em cima de YY, beleza? Então a carga crítica aqui vai ser π ao quadrado vezes modularidade. Modularidade está em giga-PA. Eu tenho que transformar para kPa. Como a gente já sabe, né? De giga para K, multiplica por 10 a sexta, beleza? Isso aí todo mundo já está cansado de saber. Que mais? Inércia. Aí o seguinte, como eu estou calculando aqui a carga crítica de flambagem perpendicular a YY, eu vou usar a inércia de Y, correto? Então, vezes a inércia de Y deu quanto? 2,41 vezes centímetros, 2.041 centímetros a quarta. Para transformar de centímetros para metros, eu multiplico por 10 a menos 2, né? Porque se eu tenho 100 centímetros, isso aqui vai ser 1 metro. Então, 100 vezes 10 a menos 2, eu vou ter 1. Como eu quero transformar de centímetros a quarta para metro a quarta, aí eu chego aqui e multiplico por 4. Então, para transformar de centímetros a quarta para metro a quarta, eu vou multiplicar por 10 a menos 8. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 2.041 vezes 10 a menos 8 metros. Então, eu vou colocar aqui vezes 2.041 vezes 10 a menos 8, né? Comprimento de flambagem. Nesse caso, eu vou usar o comprimento de flambagem que vai estar perpendicular a YY, né? Então, nesse caso, vai ser 2,8, beleza? Só para você não esquecer. Então, calculando aqui, ó, nossa carga crítica vai ser π ao quadrado vezes 200 vezes 10 a sexta vezes 2.041 vezes 10 a menos 8 dividido parêntese 2,8 ao quadrado, que vai dar 5.138 kN.
Beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou calcular aqui a tensão crítica, não é isso? Então, a tensão crítica aqui será gerada por essa carga. Cinco mil cento e trinta e oito dividido pela área, nossa área deu 76 centímetros quadrados. Só que eu não quero em centímetro quadrado, eu quero em metro quadrado. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu pego 10 a menos 2 e multiplico por 2, né? Porque é de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu multiplico por 10 a menos 4. Então, nesse caso aqui, vai ficar 76 centímetros quadrados. Vai ficar 76 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Então, aqui, vou dividir aqui, ó. Aqui você tem que botar o parêntese, senão dá errado, né? 538 dividido por parêntese, 76 vezes 10 a menos 4. Vai dar 676,052,63. Isso aqui está em kPa. Não é isso? Então a gente viu aqui, ó. Vai sair aqui em kPa, né? É quilonewton por metro quadrado. Multiplica por 10 a menos 3 para achar em MPa. Então, isso aqui multiplicado por 10 a menos 3 vai ficar 676,052 MPa. Beleza? MPa. Então, nesse caso aqui, bora lá. Quanto é que deu o nosso FYK? 345. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser maior do que 345 MPa. Então, nesse caso aí, eu sei que ela vai escoar primeiro, né? Do que flambar, certo? Então, eu tenho que achar qual é a carga que vai fazer ela escoar, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vou calcular agora a carga crítica de flambagem perpendicular a... Aqui eu já poderia calcular, né? Bora calcular aqui a carga crítica aqui. Então, nesse caso aqui, eu faria o seguinte. Carga crítica que irá gerar o escoamento, né? Desculpa. O escoamento. Então, nesse caso, se a minha tensão crítica vai ser PCR sobre A, né? Então, nesse caso, a minha tensão crítica vai ser 345 igual a PCE. 345 que eu vou transformar para kPa, né? Fica melhor. Deixa eu colocar aqui FYK 345 MPa. Então, de MPa para kPa, eu multiplico só por 10 a terceira, né? Um kPa quer dizer que é quilonewton por metro quadrado, beleza? Então, nesse caso, a carga crítica, ou desculpa, a tensão crítica aqui que eu vou usar, 345 por 10 a terceira,
vai ser igual a PCR sobre área. A área deu quanto? 76 vezes 10 a menos 4. Então, nesse caso, a minha carga crítica aqui, ó, vai ser 345 vezes 10 a terceira, vezes 76 vezes 10 a menos 4, né? Então, a carga crítica que vai gerar o escoamento aí seria 345 vezes 10 a terceira, vezes 76 vezes 10 a menos 4. Seria 2.622 quilonewton, tá? 2.622, né? Então, bora lá. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a menor aqui agora, né? Então, para lançar lá na outra. Então, nesse caso aqui, ó, a carga, eu sei que vai escoar antes de flambar. Com PCR igual a 2.622 kN. Nesse caso aqui, em relação a YY, né? Em relação a YY, beleza? Em relação a YY. Agora a gente vai ver em relação a XX, né? Então vou calcular agora a carga crítica de flambagem perpendicular a XX, tá? Pra gente ver, né? Então vou usar essa carga aqui, ó, para calcular qual é a tensão que vai ser gerada em XX, beleza? Então vamos, carga crítica de flambagem. Perpendicular a XX, né? Então, beleza. Bora lá. Não, vou calcular aqui, desculpa, depois eu vou comparar com essa. Então, para calcular a carga crítica de flambagem em relação a XX, eu vou querer calcular a tensão máxima, né? Então, minha tensão máxima aqui vai ser P sobre A, 1 mais EC sobre R ao quadrado, vezes secante, de LFL sobre 2R, vezes raiz de P sobre EA. Então, eu vou ver aqui, ó, essa carga crítica aqui, que é a carga de 5.138, vai causar flambagem, tá? Só que em perpendicular a YY. Só que essa mesma carga, ela vai me gerar uma tensão de 676 MPa, que é maior que o 345, ou seja, antes dela flambar perpendicular a YY, esse aço ele vai escoar, né? Porque está ultrapassando ali o 345. Então, a carga crítica que irá gerar o escoamento vai ser quanto? 2.622. Tá, beleza? Então, nesse caso, ele vai flambar, ele vai escoar antes de flambar em relação a YY. Com relação a XX, como eu quero calcular a tensão máxima gerada pela carga crítica de flambagem, então vou usar esse 5.138 aqui, tá? Para a gente descobrir qual é a tensão que ele vai gerar
na hora que esse elemento flambar aqui em XX. Então aqui vai ser 5.138 sobre a área. Nossa área deu 76 vezes 10 a menos 4. Vezes 1 mais o E é a nossa excentricidade. Então, bora lá. A excentricidade está na questão, né? Então, o que é a excentricidade? É a distância do centro de gravidade até o ponto de aplicação da carga. Então, nesse caso, ele falou aqui que é 200 milímetros, beleza? Então, essa distância daqui para cá é 200 milímetros, beleza? Da aplicação da carga até o centro de gravidade. Então, 200 dividido por 1.000 dá 0,2. 0,2 metros, né? Então, vou utilizar 0,2 aqui, ó. Vezes C. Quem é C? É a distância do centro de gravidade até a borda comprimida. Neste caso, deixa eu marcar de outra cor aqui, a borda comprimida é essa, né? Beleza? Então, nesse caso, eu quero saber essa distância daqui para cá, que será o nosso C. Se você olhar aqui na tabela aqui do nosso perfil, ele vai te dar essa distância D. Tá vendo aqui, ó? Essa distância D, ela vai ser 210 milímetros, tá? E o que significa essa distância D? Essa distância D significa a distância de borda a borda, né? Então, dessa borda aqui, deixa eu riscar aqui, dessa borda aqui, ó, até essa borda de baixo, tá vendo? Então, claro, se esse perfil é um perfil simétrico, né? O meu centro de gravidade vai estar aqui no meio. Então, para achar o C, é só pegar o D e dividir por 2, né? Que eu vou achar a distância do centro de gravidade até a borda aqui. Beleza? Então, o meu C será o D dividido por 2. E o D desse perfil deu 210 milímetros. O que seria o D? O D vai ser a distância dessa borda até essa borda de cá, né? Beleza? Então, nesse caso, vai dar 105. 105 milímetros transformando em metros. 105 por 1.000 vai dar 0,105, tá? Então, bora botar lá, 0,105. Dividido pelo raio de giração. Nesse caso aqui agora, eu vou usar o raio de giração de Y, né? Porque agora eu estou analisando a flambagem perpendicular a XX, desculpa, eu vou usar o raio de giração de X, beleza? Porque eu estou analisando a flambagem perpendicular a X, né? Então, o raio de giração de X vai dar 8,99 centímetros. 8,99 centímetros eu tenho que transformar para metro. 8,99 dividido por 100 vai dar 0,0899 metros. Beleza? Então, colocando aqui o raio de giração de X, né? Isso mesmo. 0,0899 ao quadrado vezes secante de comprimento de flambagem. Aí, nesse caso agora, eu vou pegar perpendicular a XX, né? Comprimento de flambagem perpendicular a XX deu quanto? 8. Beleza? A gente já tinha calculado anteriormente.
e 2 vezes 0,0899, raiz de 5.138, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área. O módulo de elasticidade deu 200 GPa, ou seja, 200 vezes 10 a sexta kPa. Vezes a área aqui, né? A nossa área deu quanto? 76 vezes 10 a menos 4. Em qual caso eu divido o comprimento de flambagem pelo R? Cadê? O comprimento de flambagem pelo R é quando você quer calcular a esbeltez. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa esbeltez aqui é o comprimento de flambagem pelo R, tá? Então seria o comprimento de flambagem pelo R é o nosso índice de esbeltez, né? O que seria o nosso índice de esbeltez? Nessa fórmula aqui não entraria. Eu teria que calcular o índice de esbeltez para eu calcular, por exemplo, se eu não quisesse calcular essa carga crítica aqui, aí depois, através dessa carga crítica, eu jogo aqui nessa fórmula aqui, ó. Tensão é igual a carga sobre área. E vou achar a tensão crítica, beleza? Então, se eu não quisesse achar primeiro a carga crítica para depois achar a tensão crítica, o que eu poderia fazer? Eu poderia calcular direto a tensão crítica. Então, para eu saber direto a tensão crítica, sem calcular a carga crítica, é π ao quadrado vezes E dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. E o índice de esbeltez vai ser comprimento de flambagem sobre R, sobre raio de giração. O que é o índice de esbeltez, né? É um valor que mede a flexibilidade do pilar, ou seja, a probabilidade desse pilar flambar. Então, quanto mais alto o índice de esbeltez, maior vai ser a probabilidade daquele pilar flambar, né? Beleza? E quanto menor o índice de esbeltez, menor vai ser naquele lado, né? Então, eu vou ter o índice de esbeltez para X e para Y. Quanto menor for o índice de esbeltez, menor vai ser a probabilidade do pilar flambar perpendicular àquele lado, né, nesse caso. Beleza? Mas eu vou usar o índice de esbeltez, como eu falei, para calcular a tensão crítica direto. Sem que eu tenha que calcular essa carga crítica aqui, entendeu? Então, a área aqui agora, a área deu 76 vezes 10 a menos 4. Calculando aqui, ó. Fecha. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a tensão máxima. Então, se você analisar aqui, ó, só essa situação aqui, ó, o índice de esbeltez de X, onde você vai pegar o comprimento de flambagem 8, né, mesmo que o raio de giração seja maior, né, ele vai ser maior do que o índice de esbeltez de Y, né, onde você vai pegar e vai ter o comprimento de flambagem 2,8. Então, nesse caso, ele tem uma probabilidade maior de flambar em X do que flambar em Y, beleza? Porque o índice de esbeltez é maior, né? É de flambar perpendicular a X, né? Só para deixar claro. Então, nesse caso aqui, calculando aqui, ó, 5.138 dividido por, aqui tem que ser parêntese, 76 vezes 10 a menos 4.
vai dar 676,052,63, né? Isso. Vezes 1 mais o nosso E, que é a excentricidade, ficou 0,2 metros, né? 0,2 metros. Aqui eu já botei aqui em cima. 0,2 vezes 0,105 dividido por parênteses 0,0899 ao quadrado. Aí na hora que eu terminar aqui, né, eu vou demonstrar esse índice de esbeltez aqui, né? Vai ficar claro na hora que eu terminar aqui. Que vai dar 2,59, 2,598, que vai dar 2,60, vezes secante de 8 dividido por 2 vezes 0,0899, 44,49, vezes a raiz de 5.138 dividido por 200 vezes 10 a sexta, vezes 76 vezes 10 a menos 4, que vai dar 0,058. Então, a tensão máxima que vai ser gerada, 676.052,63, secante de 44,49 vezes 0,058, $2,58, secante é 1 sobre cosseno, né? Então vai ficar aqui vai dar 1 mais 2,6. Não, deixa eu calcular aqui. 1 dividido por cosseno de 2,58. Vai dar 1 aqui também. Faltou o colchete aqui, né? Do 1 aqui. Calculando aqui, nós vamos ter aqui vai dar 3,60, né? Calculando aqui, ó, 676.052,63 vezes 3,60 vai dar 244
2433 789,47. Aqui vai sair em KPA, né? Como a nossa tensão aqui ela está em MPa, então vou ter que transformar para MPa. Então, de KPa para MPa, eu multiplico por 10 a menos 3. Então, vai dar 2.433 MPa. Beleza? Então, isso aqui ficou maior do que o nosso FYK, né? Que é 345. Beleza? Que é 345. Então, o que eu faço? Eu vou calcular aqui, que a gente fez aqui na outra aqui também, né? Qual seria a força que iria gerar essa tensão máxima aqui, né, de 345, né? Então, se essa força aqui de 5.138 kilonewtons gerou uma tensão de 2.433 MPa, quando ela está excêntrica, qual seria a força que iria gerar uma tensão de escoamento de 345? Então, nesse caso aqui vai ser 5.138 vezes 345 dividido por 2.433, né? Então, nesse caso aí, ó, 5.138 vezes 345 dividido por 2.433. Então, vai me dar 728,57 kilonewtons. Beleza? Então, perceba o seguinte, ó. Quando essa carga está excêntrica ao eixo XX, eu sei que ela vai escoar primeiro antes de flambar, né? Por quê? Porque a tensão que vai gerar a flambagem vai ser 2.433 MPa e o escoamento é 345. Então, calculando a força que, aplicando ela excêntrica, vai me gerar uma tensão de 345, vai ser 728. Beleza? E a força que, aplicando ela sem ser excêntrica, né, vai me gerar uma tensão de escoamento em relação a YY, é 2.622. Então, nesse caso, eu vou pegar a menor das duas. Por quê? Porque se eu aplicar 2.622, tá? Que vai acontecer? Ele não vai escoar no X, né? Porque é a carga crítica, né, que vai me gerar a tensão de escoamento. Então, para escoar, ele teria que ter uma carga maior que essa, 2.633, né? 2.623, claro. Então, seria a carga limite ali, né? Então, perceba que 2.622 vai me gerar uma tensão de 345. Só que essa 2.622, quando ela for aplicada excêntrica aqui, ó, ela vai me gerar uma tensão maior do que 345, né? Então, se eu quiser aqui, eu posso até colocar aqui, ó, utilizando a carga de 2.622, quero saber qual é a tensão que ela vai gerar. Sendo que a minha carga de 728,57, quando ela estiver excêntrica, né? Sendo que a minha carga de 728,57 está gerando uma tensão de 345 MPa. Então, nesse caso aqui, ó, então 2.622 vezes 345 dividido por 728,57 vai me dar 1.241,59 MPa. Então, perceba que quando eu pego aquela carga, né, que vai ser a carga limite que vai escoar
lá em y e aplico a mesma carga excêntrica. Quando eu vou analisar agora em xx, ela vai gerar essa tensão de escoamento aqui, beleza? Então, nesse caso, a carga máxima que eu poderia aplicar sem flambar e sem escoar seria 728. Então, a resposta seria a carga máxima, né, que pode ser aplicada no pilar, né, sem flambar e sem escoar, seria P crítico igual a 728,57, tá? Então já achamos aí. Aí a Aleph perguntou, né, para que serve aquele índice de esbeltez? Então se eu calculasse aqui, ó, o índice de esbeltez em X seria o comprimento de flambagem perpendicular a X dividido pelo raio de giração de X, né? Então, o comprimento de flambagem perpendicular a X seria 8. Beleza? Comprimento ou raio de giração de X seria 0,0899, né? Então, aqui vai dar 8 metros. Então, nesse caso aqui seria 8 dividido por 0,0899, 88,98. Beleza? Aqui é a dimensional. E o índice de esbeltez de Y seria o comprimento de flambagem perpendicular a Y dividido pelo raio de giração de Y. Então, nesse caso, comprimento de flambagem perpendicular a Y, 2,8. Tá? Raio de giração de Y. Raio de giração de Y seria 5,18 a 0,0518. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, 2,8 dividido por 0,0518 vai dar 54,05. Então, olhando aqui, qual é o maior? É esse. Então, nesse caso, esse pilar aí, ele tem uma maior probabilidade de flambar perpendicular a X, tá? Então, nesse caso aqui, eu acho que essa situação aqui, ela não vai acontecer, tá? Beleza? Mas a gente tem que verificar as duas situações. Então, nesse caso, como o índice de esbeltez deu maior aqui no X, eu sei que ele vai provavelmente ele vai flambar perpendicular a X, tá? Porque como o Y deu melhor, não tem como ele flambar perpendicular a Y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se fosse para calcular uma conta só, né? Vamos dizer assim, eu calcularia só essa daqui, tá? Só que se você observar, para calcular essa conta aqui, né? Eu preciso do P. Então, obviamente, eu tenho que calcular outra antes, tá? Só para deixar claro isso, tá? Ah, por que eu tenho que calcular essa antes aqui? Porque se eu sei que ele vai flambar perpendicular a XX, tá? Porque para entrar com a carga aqui, ó, eu tenho que saber qual é a carga que a gente vai usar aqui, né?
Então fica mais fácil você calcular primeiro YY, que é a situação que ele não vai flambar, que é onde a carga está em cima do eixo. Você acha a carga e joga aqui. Aí depois você pega e acha, tá beleza? A tensão que vai ser gerada. Então fica mais fácil assim, né? Beleza? Mas pelo índice de Beltrame eu não precisaria calcular, né? Só precisaria calcular de X. Tá legal? Então o índice de Beltrame é um valor que vai te dar em qual lado aquele pilar vai ter uma probabilidade maior de flambar, tá? Nesse caso, como o índice de Beltrame de X deu maior, é provável que ele flambe perpendicular a X. Beleza? Sossegado? Tranquilo? Terminamos aqui o assunto de flambagem. Então o índice de Beltrame serve para isso, tá? Podemos começar um novo assunto? E a letra K é que eu já botei aqui, tá? Deixa eu botar aqui, ó. A letra K representa esses coeficientes aqui, ó. É porque aqui eu já botei, tá vendo? Então, geralmente aqui fica KL. Então, aqui é 1L. KL aqui, 0,7. Então, dependendo aqui das condições, o K muda. Mas como aqui eu já botei, então você já vai botar o valor, né? Então, isso aqui seria KL, né? Então, para cada apoio desse, cada situação dessa aqui, por exemplo, aqui nessa primeira situação, o K é 1. Na segunda situação, K é 0,7. Na terceira situação, K é 0,5. Na quarta situação, K é 2. Porque tem autor que bota KL, né? Então, aqui eu já coloquei. Então, o valor de K, ao invés de colocar aqui o L aqui, ele só bota o K. Beleza? Mas eu já boto aqui, eu acho mais fácil. Você já consegue visualizar, entendeu? Então, o valor de K seria isso. Então, para o apoio simples é 1, para apoio simples com engaste 0,7, engaste com engaste 0,5, livre engaste 2. É porque aqui eu já botei o valor, né? De KL, entendeu? Eu acho mais fácil. Beleza? Então vamos partir para nosso próximo assunto. Deixa eu abrir aqui o slide. Vamos para a transformação de tensões agora, né? Que dia é a prova? A prova é no dia quarta-feira, né? No dia 9. Dia 9, a partir de 6 horas da tarde, a prova já estará disponível. Então, simbora. Vamos transformar algumas tensões aqui. Transformação de tensões. Para a gente trabalhar com transformação de tensões, pessoal, como a gente acabou flambagem, né? Já corrigiu as atividades? A atividade eu já corrigi, só que eu só vou botar a pontuação no final, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que somar todas as notas para dar os 40, entendeu? Então eu tenho que botar, eu não tenho como botar cada ponto separado. Eu já tenho que botar o somatório total. Então bora lá. Vamos transformar as tensões. Agora o seguinte, pessoal, eu tenho que fazer um resumo de tudo que a gente viu, tá? De resistência 1. Então, quem não pegou resistência 1 comigo, vai ter a chance de dar uma revisada aqui agora, beleza? Porque para explicar a transformação de tensões, eu tenho que dar uma revisada. Então, o assunto de transformação de tensões está lá no livro de resistência dos materiais, Hibbeler, na nossa biblioteca virtual, né? Então, bora lá. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Pode ligar o microfone aí e perguntar. Então, aqui é o seguinte, ó. A mecânica que a gente viu lá no quarto semestre, se eu não me engano, ela é uma área da física. Então, por isso que você vê, né? Física 1, Física 2 e Física 3, tá? Que estuda o movimento.
e o repouso dos corpos, estejam estes sob a ação de forças ou não. Então a mecânica, ela divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática, beleza? Então lá no quarto semestre vocês estudaram a mecânica geral, né, com ênfase na estática, beleza? Então a cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos, sem levar em conta as causas desse movimento. Então a gente viu lá, né, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? A dinâmica estuda as causas que deram origem a algum movimento. E a estática estuda as condições de equilíbrio em corpos. Então, por isso que lá na matéria de mecânica geral, a gente deu ênfase às condições de equilíbrio, né? Então, decomposição de forças, né? Cálculo de momento, cálculo de resultante de forças, foi isso? Cálculo de esforços, beleza? Então, a resistência dos materiais, ela é um ramo da mecânica que se concentra no estudo do comportamento das diversas partes de um corpo quando submetido à ação de uma ou mais forças.